Boa tarde, estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus, falando dos ensinamentos da palavra do Senhor esta tarde, para mim e para você. A paz do Senhor Jesus a todos, toda a igreja, e uma boa tarde, bem abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou ler aqui São João 2, versículo 1. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a expurificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 mestratas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água. E essas talhas o encheram-se até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinha tirado água, chamou o mestre-sala aos expulsos e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quanto já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus precipitou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vendo aqui, Igreja do Senhor, que foi o seu primeiro milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Que foi este casamento, né? Este casamento em Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Em que o Senhor foi convidado, Jesus foi convidado ao casamento juntamente com a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Louvado seja Deus. É o que diz a palavra. Glória a Jesus, né? E estavam ali, todo mundo se divertindo, creio eu que comendo e bebendo, até que faltou vinho. Louvado seja Deus. E Maria chegou para ele e falou que não tinha mais vinho. Não tinha mais vinho. Por que Maria chegou para Jesus para falar essas palavras?
porque ela sabia que no fundo do coração, ela sabia como mãe, que o filho dela não era simplesmente um mortal, não era simplesmente qualquer um, que ele não tinha sido gerado de carne, mas sim do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ela sabia que ele era especial, né? Que o reino dele não era deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Jesus não era desse mundo. Ele viveu no mundo para cumprir a sua missão, mas não era do mundo. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus meu Deus santo. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Vocês estão vendo aí, igreja do Senhor, que ainda não tinha chegado a hora de Jesus se manifestar para fazer este milagre. Assim, igreja do Senhor, é nas nossas vidas. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor e queremos receber logo, queremos ver o milagre acontecer logo. E não é assim. Primeiramente o Senhor vai ver se nós estamos preparados para receber o nosso milagre. Porque nós não recebemos de qualquer maneira. As coisas do alto é santa. É santa. As coisas do alto é santo. E quem está lá em cima também é santo, santíssimo. Pai, Filho e Espírito Santo. É santo. Por isso, nós só recebemos algo de Deus se primeiramente Ele olhar para nós e ver realmente se estamos prontos para receber o nosso milagre. Tem coisas que o Senhor resolve logo, mas tem outras coisas que Ele primeiramente nos prova para saber se nós estamos aprovados mesmo, para saber se nós estamos prontos e prontas para receber o nosso milagre. E diz aqui, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Porque ela sabia que a hora dele fazer o milagre estava chegando. Estava chegando a hora dele fazer esse milagre. E ele falou, e ela falou, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metratas, certeza, águas. E disse-lhe Jesus, enchei de água esta talha. E encheram-se até em cima. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Por isso não tem mais. Confiai nele. Aleluias. Diz aqui a palavra que encheu até em cima. Eles encheram a talha até em cima de água. E é agora que vai acontecer o milagre. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Jesus mandou
que eles tirassem a água que estava na talha e levasse para o mestre-sala, porque neste momento aconteceu a transformação da água para o vinho. Louvado seja Deus. Eita, glória a Jesus. É desta maneira que acontece o milagre na minha vida e na tua vida. Oh, glória. Oh, glória a Deus. E diz aqui, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinha tirado a água. Os empregados sabia como foi feito o milagre naquele momento, porque foi eles, os empregados, encheram a talha de água. E dali a água virou-se em vinho. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Né? Chamou o mestre-sala aos esposos e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quanto já tem bebido bem. Então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Oh, aleluias, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Coisa linda, maravilhosa. Aleluia. Porque era necessário o Senhor se manifestar neste casamento para que aquelas pessoas que estavam ali viessem ver que quem estava ali não era simplesmente um homem normal, carnal, mas sim o Filho de Deus, que veio o pão que desceu do céu e estava na terra com esta missão de transformar água em vinho, ressuscitar mortos, aleluia, ressuscitar mortos, curar os enfermos endemoniados, os leprosos, fazer coxos andar, cego ver, aleluia. Esta era a missão do Senhor, do Salvador do mundo, na terra, aleluias, glória a Deus. Por isso que Jesus manifestou este milagre. E a partir daí, não parou mais de fazer milagre. Aonde ele ia, acontecia algo diferente. Aonde ele andava, botava os pés, a multidão o cercava, porque sabia que ali de frente deles estava a solução para os seus problemas. Hoje continua a mesma coisa. Ele continua presente em nossas vidas, a Igreja do Senhor. Aonde ele chega, nós sentimos a sua presença. Nós não vimos, naquele tempo, essas pessoas tiveram o privilégio de ver Jesus face a face. Mas nós, do século XXI, os crentes do século XXI, seus filhos, não vimos, não tivemos o prazer de andar com Jesus, de ver Jesus como ele era. Mas possamos ouvir a sua voz, possamos sentir a sua presença em nosso meio. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Este Jesus é maravilhoso, Igreja do Senhor. Ele faz coisas incríveis. Ele não nos abandona. Ele está conosco. Ele diz na sua palavra que estará conosco até o fim dos séculos. Estará conosco. Aleluia. Mas nós estamos esperando a sua vinda, porque em breve ele vai raiar os céus.
e os anjos vão tocar as trombetas, e ali nós vamos ser transformados no abrir e fechar dos olhos. Nós vamos ser transformados, levados até as nuvens para o encontro do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso devemos estar preparados. Devemos estar sempre alerta, vigilante, como aquelas 5 virgens. A Bíblia diz que 5 era prudente e 5 era nécia, que nós possamos ser as 5 prudentes, para quando o noivo chegar, nós estejamos com as nossas lâmpadas cheias de azeite. Aleluia, glória a Deus. Que Cristo Jesus nos abençoe, Igreja do Senhor. Que Ele possa cada dia mais iluminar os nossos corações, nos fortalecer na sua graça, para que nós possamos vencer e esperar o dia da sua vinda, em nome de Jesus. Amém?